Quero aproveitar e mais uma vez pedir o seu voto. Meu podcast, ele está participando da eleição do melhor podcast do Brasil. O Júlio vai deixar o site aí embaixo e no meu Instagram tem o tutorial de como votar. Hoje eu estou aqui com uma ex-aluna de Harvard. Eu vou deixar que ela se apresente um pouquinho, que fale um pouco sobre ela, para a gente bater um papo. Sim, boa tarde a todos. Meu nome é Raquel Barberino. Primeiramente, quero agradecer o convite por estar aqui. Josué, para mim é uma honra estar aqui participando do seu podcast. Aliás, votem, como o Josué falou, votem lá no podcast, deixou as instruções. Eu trabalho atualmente, Josué, com desenvolvimento pessoal. Uhum. Falo que sou engenheira de pessoas há 8 anos. Eu trabalhei 12 anos na área da engenharia de produção mecânica e um acontecimento na minha vida fez eu dar uma reviravolta e mudar completamente de área. Eu saí das exatas e fui para as humanas. Então, faz 8 anos que eu trabalho apoiando pessoas, empresários, executivos a desenvolverem suas competências pessoais. Ai, que legal. E conta pra gente um pouco como que foi essa migração, como que você foi para em Harvard, como que foi tudo isso? Olha, foi uma viagem, viu, Josué? Eu brinco que a gente faz planos na vida, mas muitas vezes a vida vem e dá uma reviravolta para nos ensinar coisas que a gente não aprenderia por escolha própria. Eu sou da periferia de São Paulo, cresci em escolas estaduais, escolas públicas, e o meu sonho era ter uma carreira, me formar na faculdade, ter uma carreira, e enfim, foi assim que aconteceu. Qual que era o meu plano? Acho que é o plano da grande maioria das pessoas. Era entrar numa boa empresa, me aposentar, não sei, depois abrir uma franquia, né? E ficar tranquila. Mas com 12 anos de carreira, mais ou menos, quando eu já havia casado, tinha 2 filhas, houve uma questão na minha família em que meu marido teve uma doença muito grave. Ele teve um Uhum. câncer. E nessa época, eu como engenheira e ele engenheiro também, ambos muito racionais, né? Depois a gente vai falar um pouquinho dessa questão do racional ou não. Vocês fazem conta até para Um em mais um é casa. dois e pronto, entendeu? É isso. Né? Essas coisas assim, por exemplo, terapia, Josué. Para mim, terapia era uma coisa assim, de quem não tinha o que fazer. Olha que Uhum. ignorância. Né? Na minha cabeça, assim, isso era a última coisa que eu imaginaria que eu teria contato no mundo. E nessa época em que eu me peguei numa situação de doença na família de uma pessoa muito próxima, eu vi que eu precisava de ajuda. E eu nem sabia buscar essa ajuda. Antes de tratá-lo, de levar ele para essa terapia, sabendo da sua, vamos dizer assim, resistência na questão racional da coisa, eu fui fazer. Eu falei, deixa eu fazer essa terapia para ver o que que é, qual que é o sentido disso, para depois eu levar ele. Fui fazer, essa terapia se chamava Reiki, é uma terapia energética. Meu Deus, nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí fiz essa terapia, ele também fez, resumo da história, para resumir. Ele se curou dessa doença e eu fiquei encasquetada com essa terapia. Ah, Falei, engenheiro, né? Vai ficar. engenheiro. Eu falei assim, peraí, não faz sentido. Eu deito numa cama, vem uma pessoa, faz umas coisas lá e eu saio Uhum. melhor. Qual que é a lógica disso? Né? Sim. Engenheiro quer estudar. E aí eu fui estudar, Josué. Eu falei, vou aprender. Quero saber como é que funciona isso. Então, essa foi o meu primeiro contato com a questão humana do trabalho. A partir do momento que eu comecei a me formar nisso, eu entrei no nível de mestre e Uhum. comecei a aplicar nas pessoas. Que legal. E quando eu vi o resultado que tinha do meu trabalho em relação a isso na vida da outra pessoa, eu falei: uau, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí não parei mais. Que legal. Então, saí do Reiki a Harvard, né? Acho que a última formação que eu fiz foi realmente Harvard, em que a gente estudou técnicas de negociação. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre como isso implica aí na questão humana da coisa. Sim. E você fala que é engenheira de pessoas. Eu penso no engenheiro, o cara que faz conta, Uhum. o racional, né? O 2 mais 2 é 4. Como é Sim. que é essa coisa assim? Da onde eu tirei isso, né? Sim. O que eu aprendi, Josué? Eu trabalhei muitos anos na área de engenharia
de máquinas. Não sei se você já ouviu falar que existem máquinas de comando numérico. São máquinas que você programa, acho que 90% das máquinas hoje são assim, mas você coloca um programa na máquina e aquela máquina, a partir do programa, vai fazer a peça que você quer fazer. Uhum. As pessoas funcionam da mesma forma. Nós temos uma programação que faz com que a gente funcione como a gente funciona. E essa programação, ela começa desde o primeiro dia de vida da gente, principalmente na infância e na adolescência. E o que eu aprendi nesses muitos anos atendendo as pessoas, Josué, é que os problemas são muito comuns. E nisso, e eu trabalhando com estatística a vida inteira, eu consegui decifrar questões muito comuns das pessoas. Então, por exemplo, eu atendo muitas mulheres, né? A maioria das pessoas que me procuram são mulheres. E eu percebo que os problemas são muito comuns. A questão é, muitas vezes a sequência dos acontecimentos são diferentes, mas a forma de resolução é muito parecida. Então, eu consegui gerar, por exemplo, um método para que essas mulheres chegassem do ponto A para o ponto B. Uhum. E isso fez com que eu entendesse que existe uma engenharia nas pessoas, existe uma sequência de funcionamento dos nossos pensamentos. E essa sequência é totalmente possível de aplicar em qualquer pessoa. Uhum. Eu sempre pensei que somos uma máquina. Sim. Só que eu nunca pensei do seu ponto de vista, porque eu imagino assim, bom, somos uma máquina como qualquer outra. Tanto é que, por que muitos idosos perdem mobilidade? Porque eles param de se mover e aí o cérebro ele é programado para economizar energia para ele sobreviver. Então ele entende, bom, se ele não está mexendo o braço, é porque ele não precisa. Sim. Então essa energia eu vou economizar. Então, é igual a máquina de uma fábrica. Você teve lá, você sabe melhor do que eu. A máquina ela foi feita para quê? Para funcionar. Se você deixa uma máquina parada um ano, quando você vai olhar no ano seguinte, ela já está toda deteriorada. Sim. Ao passo que, se ela está trabalhando paulatinamente, ela não vai ter esse problema. E o corpo humano, eu imagino que seja assim. Eu até tenho uns amigos que são médicos, e às vezes eu falo para eles, vocês são mecânicos de pessoas. Exato. E são mesmo. Assim como as máquinas, a gente precisa da manutenção. E o que as pessoas esquecem, que a grande maioria, de fazer essa manutenção. E que manutenção é essa? Além dos cuidados físicos, os exames, as questões de check-up normais, que a grande maioria das pessoas, ou todas, deveriam fazer, a gente esquece de checar a nossa programação, que é o quê? A nossa saúde mental. Isso faz com que a gente funcione melhor ou com que a gente simplesmente não funcione. Sim, porque a gente se preocupa, o coração tá bom, sei lá, o estômago, gastrite, esse tipo de coisa, só coisa do dia a dia, né? Ou quando o problema estoura. Exato. Preciso consertar isso. Exato. A grande maioria para só quando tem um problema muito sério, né, Josué? Então, cuidar da mente, hoje em dia, é uma estratégia que poucos, infelizmente, estão fazendo. Porque a mente, na verdade, é o que comanda tudo. Sim. Então, se você tem, por exemplo, um excelente físico, uma excelente saúde física, mas se você não está com bons pensamentos, com a mente funcionando bem, a chance de você paralisar é muito grande. E paralisar no sentido de desanimar, de procrastinar, de deixar para depois, de perder oportunidades, de não ter bons relacionamentos, de ganhar menos dinheiro. Então, cuidar da mente, eu falo que é uma estratégia, não é uma necessidade somente. É uma estratégia para que a gente tenha melhores resultados. Então você está querendo me dizer que, de repente, hoje, a pessoa que ela está endividada, sem trabalho, sem nada, ela está nesse estado porque ela está pensando nisso? Provavelmente ela não está pensando nisso, ela está pensando fora da solução que ela precisa pensar. Então, por exemplo, a pessoa que está endividada, sem trabalho, a pessoa que, enfim, não está tendo facilidade em ter novas oportunidades, provavelmente ela não está focando na solução. Ela está olhando para o problema. E quanto mais a gente foca em uma coisa, mais aquilo expande. Então, hoje, eu creio que focar na solução das coisas é uma maior dificuldade das pessoas. Porque qual que é o sentido do ser humano?
Eu tenho um problema, eu vou ficar chorando no problema. E eu vou reclamar do problema. Sim. Eu vou falar pro meu amigo, pra minha mãe, pro meu parceiro. E aí o problema cresce. Uhum. E óbvio, a gente tem que olhar para o problema, mas no intuito de encontrar a solução para o problema. Então, por exemplo, você que trabalha com questão de economia, de finanças, você entende que a grande maioria das pessoas entraram nesse âmbito por uma falta de quê? De planejamento, Sim. de controle ou de consultar um profissional. Então, quando elas entram nisso, o que que elas ficam pensando? Ah, eu sou incompetente, comigo nada dá certo. Ah, pro fulano deu certo porque ele tem sorte. E aí começam as comparações, em vez de focar na solução do problema. E aí, eu acho que tem mais uma coisa também. O ambiente que a pessoa está vivendo talvez Totalmente. influencie. Porque de repente a pessoa está trabalhando num lugar que todo mundo tem inveja dela, ninguém gosta dela. Uhum. E aí ela fica naquele ambiente, por mais que ela não queira se moldar ao nível daquelas pessoas, ela acaba se moldando, porque Sim. você imagina, você chega num ambiente em que está todo mundo te pré-julgando. Uhum. Você acaba se encolhendo naturalmente. Não que você vai deixar de entregar algo bom. Você vai continuar entregando algo bom, mas lá na sua cabeça vai estar, será que eu sou tão bom? Uhum. Será? Sabe, sempre vai ter um será. Aham. E aí esse será, ele vai te diminuindo. Sim. O ambiente, vamos dizer assim, existem frases, né, que dizem que a gente acaba se tornando a média do ambiente que a gente Sim, convive. E isso é para trabalho, é para amigos, é para família. Se você está num ambiente que tem pessoas com determinado hábito, as chances de você ter os mesmos hábitos são enormes, porque o ser humano precisa pertencer. exato. Nós fomos feitos para pertencer a grupos. Agora, Raquel, mas e na empresa? Eu não posso escolher com quem eu vou trabalhar. Eu vou chegar no lugar, de repente tem pessoas que não gostam de mim, ou que eu não me simpatizam, ou eu acho que elas não simpatizam comigo, porque a gente tem essa questão de leitura do outro, não necessariamente por fatos, mas por percepção. O que que eu faço então? O que que eu faço para que eu consiga conviver bem nesse ambiente, mesmo tendo pessoas que eu acho que não simpatizam tanto comigo? Primeiro, Josué, eu acredito muito em que as pessoas elas reagem muito também ao que a gente transmite. A gente esquece que o mundo também é um espelho das nossas ações. Então, se eu quero falar para o Josué a maneira que eu gosto de ser tratada, eu vou falar para você como eu gostaria de ser tratada, ou eu vou te tratar com o respeito que eu gostaria de receber. O que a gente não pode entrar é nesse joguinho de, ele me trata mal, eu também vou tratar. Entende? Você acaba se igualando, em vez de você mostrar ali que você tem um pouquinho de capacidade, um pouquinho de, vamos dizer assim, um pouquinho de percepção maior do que aquela pessoa, você se iguala a ela. Isso não é inteligente, né? Eu acho que Não, não é nada inteligente. faz o menor sentido, né? Mas é o que acontece. Comigo já aconteceu. Antes de eu trabalhar essa questão do desenvolvimento pessoal, eu achava que todo mundo estava contra mim. Sabe aquela coisa pessoal mesmo? Já eu não estou me dando bem porque o chefe não vai com a minha cara. Eu não estou me dando bem porque naquela empresa já existe uma pessoa melhor do que eu. Então a gente vai se colocando em lugares que de repente não é o nosso lugar, mas pela, vamos dizer assim, leitura do outro, a gente acha que é aquilo. Quando na realidade é a gente que tem que passar o nosso valor pelas nossas competências, capacidades, pela entrega que a gente faz no trabalho. E aí, quando eu comecei a descobrir isso, Josué, aí eu comecei a virar uma chavinha na minha cabeça, as coisas melhoraram muito. Mas tudo aqui, ó, a gente precisa começar a trabalhar a Mas mente. você começa a pensar, olha, eu sou melhor, eu sou bom, Sim, eu sou capaz. exatamente. Sair do círculo. Uhum. E fazer o seu melhor. Acho que independente do lugar que você tá, você tem que entregar o melhor que você pode. Sabe uma vez, não sei se tem muito a ver com o que você está falando, mas eu vi uma entrevista do Trump. Ele falou que tinha um amigo, enfim. E o amigo dele falou que estava falido. Uhum. Imagina, um amigo do Trump falido. Sim, acontece.
Aí ele falou assim, só que ele tinha uma coisa que mesmo falido eu não entendia, e que depois ele disse que foi entender, que era, mesmo o cara estando falido, é que assim, falido para eles também é outra realidade, né? Uhum, Mas mesmo o cara estando falido, ele continuava viajando na primeira classe, ele continuava fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes. uhum, E aí, quando ele chegou no final da história, e eu comecei a entender também, ele faliu, ok, acontece, mas ele não poderia se manter naquele ambiente dos falidos, uhum, e aí ele buscava se alimentar daquilo que ele já viveu, daquilo que ele conhecia, uhum, para potencializar o desejo dele de sair daquela falência. Você acha que uhum. faz sentido isso? Sim, porque ele foi buscar um ambiente que tinha a energia que ele precisava. Porque, como o Nikola Tesla diz, se a gente quer entender o universo, a gente tem que pensar em termos de energia, frequência e vibração. E essas pessoas, elas sabem disso, Josué. Elas entendem que existem ambientes que trazem ou não prosperidade. Você sabia que tem ambientes que trazem prosperidade e tem ambientes que não trazem prosperidade? Por quê? A forma como as pessoas pensam naquele ambiente. A gente se conheceu num evento em que pessoas estavam ali buscando o quê? Se desenvolver, encantar Isso. clientes, né? Aliás, um abraço para o nosso amigo Betel. Beijos, Obrigada, Betel. Betel, por essa conexão. E aquele ambiente propiciava o quê? Algo positivo. Nós estávamos Sim. buscando crescimento. E ali, naturalmente, os seus pensamentos, eles vão ser voltados para isso. Porque você está conversando com uma pessoa que está buscando um propósito parecido do seu. E isso faz com que os seus pensamentos, eles vão para esse lado. E esses pensamentos geram um sentimento de prosperidade, por exemplo. E esse sentimento que faz você ter ou não ações, porque nós somos movidos por sentimentos e não por pensamentos. É um erro achar que são os pensamentos que nos guiam. São os sentimentos que vêm a partir dos pensamentos. Então a gente pode dizer que tudo isso é uma função. Tem uma função. É assim, ó. Pensou, sentiu, agiu. Pensamentos geram sentimentos, que geram ação, que geram resultados. Então, Raquel, pensa positivo que vai dar certo. Com certeza, Não. acho que todo mundo já ouviu falar disso. E para mim isso nunca tinha sentido. Como assim pensar positivo dá certo? Se eu entrar no meu quarto e pensar positivo, não vai Fato acontecer nada. continua. Continua a mesma coisa. Agora, se eu pensar positivo, ou seja, na solução daquilo que eu quero, ter sentimentos positivos que me fazem mover para a solução, isso vai me dar resultado. Então a gente tem que entender, sim, pensar positivo é muito bom, pensar na solução é ótimo. Agora, qual é o sentimento que isso te traz e como que isso faz você agir ou não? Porque são as ações que trazem resultados, né, José? A Uhum. gente vive num mundo material em que Sim. existe uma causa, né? A gente tem um efeito que a gente quer, mas para isso a gente tem que criar as causas para esse efeito. Então, Uhum. quais são as causas que você não está criando, mas poderia criar para ter o efeito que você quer? E aí eu acho que, sei lá, de repente, a pessoa ir tomar um café domingo à tarde no shopping Guatemi vai fazer total diferença. Sim, a ambiência faz muita diferença, muito. Por quê? Os nossos olhos, eles são, vamos dizer assim, a porta de entrada para os nossos pensamentos, concorda? Uhum. Então, aquilo que eu enxergo vai me dar uma mensagem. Que mensagem é essa? Muitos estudiosos falam que quem quer prosperar tem que estar, por exemplo, muitas vezes numa loja do carro que você quer comprar, né? Vai lá e vê o carro, vai lá e vê a casa, vai lá e vê o móvel, porque aquilo te faz entender que aquilo existe. Porque a gente não luta por nada que a gente não sabe que existe. Sim. Primeira coisa, se você quer ter um objetivo alcançado, primeiro, saiba muito sobre aquilo. Entenda onde fica, quem é que faz, como é que eu consigo, quanto custa. Eu já atendi Uhum. clientes, meu sonho é fazer uma viagem para a Europa. Eu, tá, para que país? Eu não sei. Para onde você iria, Josué? Se fosse possível agora, por exemplo. Agora, Suíça. Uhum. Eu sempre gostei da Suíça. Suíça. Eu iria para a Suíça. Posso? Eu iria para a Uhum. Suíça, iria para a região da Rússia. Uhum. Eu gosto de toda aquela região desde criança. Sim.
sabe? Petersburgo. Aham. Eu li uns livros do Dostoiévski quando era novo. Ficava maluco. Ah, é uma região cheia de histórias, de... Enfim, eu sou fascinada pela Europa também. Mas, por exemplo, você quer viajar para a Europa, você tem que saber quando, Sim, né? Onde você vai ficar? Quanto custa? Tem passagem da minha cidade? Quanto mais informações você tiver do objetivo que você quer alcançar, mais palpável vai ser. Porque não adianta nada, eu vou ficar sonhando que isso aqui uma hora vai aparecer. Pode ser que você tenha sorte? sim. Pode ser. Agora, a grande probabilidade de você alcançar mais rápido, tendo mais informações daquilo, É com certeza é maior. maior. E também, como você vai estar visualizando aquilo e tomando contato com aquilo, aquela chama nunca se apaga, né? Uhum, Porque é o que você falou. A pessoa quer, mas ela não tem contato. uhum. Então aquele desejo, ele vai diminuindo. Sim, sim. Porque nós somos seres sensoriais, Josué. Sim. Nós nos movemos pelos sentidos. Agora, a partir do momento que você está ali todo dia olhando, lendo um livro daquele país, conhecendo aquela história, conhecendo tudo aquilo, aquele desejo ele vai aumentando. Uhum, uhum. E você vai buscando soluções. Sim, e chega um ponto que aquilo incorpora na pessoa e não sai mais dela. Uhum, E você não consegue tirar aquilo da uhum, pessoa. uhum. Exatamente. Isso a gente pode falar para viagens, para objetos, para cargos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz esse exercício, Josué, eu tinha 15 anos. Eu lembro que eu fui da zona sul de São Paulo, ali da região de Interlagos, até a Lapa. Eu nunca tinha ido até a Lapa. Foi numa promoção que eu fui participar, enfim. Eu lembro que eu cheguei lá e eu vi casas tão lindas que eu nunca tinha visto. E eu vi jovens, assim, numa vida diferente da vida que eu tinha. Uhum. Não que a minha vida fosse ruim, mas eu vi que existia outro tipo de vida. Sim. Porque eu tive contato visual com aquilo. E eu lembro que eu vi um prédio na época, era um prédio todo de tijolinho assim. E eu falava, uau, eu queria morar num lugar assim um dia. Só que antes de ter contato com aquilo, eu nem sabia o que eu queria. Porque eu não tinha uma referência. E tem gente que não tem referências, por isso que elas não sonham, Exato. sabia? Eu já atendi pessoas, qual que é a sua meta, né? A primeira pergunta que eu faço, qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? A pessoa fala, não sei o que eu quero. Sim. Porque ela não tem referência. Sabe que isso é uma coisa que eu sempre pensei. Tem um caso, eu até escrevi um artigo uma vez sobre. Tem uma tia, minha tia Maria, a irmã do meu pai. E desde quando eu era criança, tipo, se ela tinha 7 anos, 5, ela morava na Zona Sul, mora lá em Interlagos. Uhum. E aí tava andando e tal, aí ela falava para as amiguinhas dela, olha, ele é empresário, é meu sobrinho, ele é empresário. Eu ficava com muita vergonha. Não, mas assim, eu nem sabia que era um empresário, então ela falava, olha, é meu deputado. Uhum. Mas assim, eu tinha 5 anos. Olha, isso na época que você era criança, não era agora. Sim, não, eu era Uhum. criança. Andava com ela na rua, ela fazia esse escândalo. Ela decretou, então, na sua Sim, vida. mas o que acontece? Você está inserido dentro de um contexto onde as pessoas ficam falando coisas para você e apresentando coisas para você que você não sabe o que é, não sabe para que serve, mas porque assim, se a sua tia, você tem 5 anos, a sua tia fala para todo mundo que você é alguma coisa, mesmo você não sabendo o que é aquela coisa, você imagina que seja uma coisa boa. Sim. Correto? Sim. Então você já vai trilhando aquele caminho sem saber. Uhum. E aí, esse é um ponto. Outra coisa que eu penso, que é essa coisa de você conhecer, saber, pertencer e ter a referência de. Uhum. Outra coisa que eu acho também que pega muito, você pega, por exemplo, a gente falou do Trump no começo. Esses caras, na minha avaliação, você chega com a ideia mais absurda para eles. Sei lá, vamos construir um condomínio dentro do oceano. Uhum. A gente acha que é loucura. Sim. Só que ele vai falar assim, olha, Que boa ideia. dá. Pode ser. Uhum. E aí ele começa a trabalhar aquela ideia, aquele formato,
que não se crie um condomínio no oceano, lá no fundo do mar, Uhum. mas vai sair um outro projeto, porque o cara não desiste. Uhum. Ele fica focado naquilo, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu acho que muitas vezes as pessoas, elas também, e aí entra todo um macro que é, a pessoa não tem referência. Uhum. Não tendo referência, ela não sabe para onde ela vai. Sim. E aí ela acaba se desmotivando, porque tudo que ela vê ao redor dela é miserabilidade. Uhum. E, É a média, né? Ela acaba se sim, tornando a média do que ela vê. e aí você vê um cara desses, hoje ele almoçou com um príncipe, amanhã com um rei, depois com um presidente, depois não sei o Uhum. quê. Então, quer dizer, a pessoa fica louca e mesmo sendo uma ideia absurda, ele fala, não, vamos fazer. Sim. Se não der certo, alguma coisa vai dar certo, algum Uhum. dinheiro vai ser extraído daquilo ali. Você pega o caso do Musk. Sim. Alguns anos atrás, alguém falava, vamos na Lua, não sei o quê. Assim, ele está planejando morar lá, ter casas e etc, etc, etc. Uhum. Ele, Mas ele pensa completamente fora da caixa, né? Como a gente disse. sim, mas eu acho que é isso que você está falando da persistência, Uhum. do conhecer coisas novas, Sim. de se dar a oportunidade de pertencer a Uhum. outros ambientes. Exato, exato. Isso que você falou da sua tia, vou voltar para a história da sua tia, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das referências. Do 0 aos 7 anos de idade é onde se criam as nossas crenças de identidade. O que é Uhum, crença de identidade? É tudo aquilo que eu acho que eu sou. Por quê? Porque eu entrei nessa conclusão? Não, porque me disseram que eu era. Então, a criança nessa fase, ela não tem referência, né? Ela não sabe quem ela é direito. Então, tudo aquilo que a gente ouviu dos pais, dos cuidadores, dos avós, da tia, para nós é uma verdade absoluta. E isso pode ser algo positivo, ou seja, uau, para o Josué ela uhum, disse que ele era empresário, mas muitas crianças ouvem outras coisas. Ah, esse menino não tem jeito. Ah, essa menina não é inteligente, para não falar outra coisa, né? uhum, Ah, você sempre faz tudo errado. Então a criança ela vai contabilizando aquilo como sendo realmente uma verdade absoluta. E lá na frente, ela não vai entender porque ela não conseguiu um objetivo, por que ela não consegue apresentar um trabalhinho na escola, por que ela se acha menor que os outros. Porque o que é falado para uma criança nos primeiros anos de idade, para ela aquilo é uma verdade absoluta. Então você teve uma crença de identidade muito boa que te trouxe num futuro Mas próximo. assim, se ela entrar aqui agora, ela vai falar isso. Então, e que ótimo, agradeço essa tia, porque com certeza ela colocou em você um senso de identidade, coisas que quantas crianças não têm? Elas não Uhum. sabem. Eu vou falar por mim, até os meus 12, 13 anos, eu não sabia por que eu tinha que estudar. Olha isso, eu não sabia. Tudo bem que era numa época que não tinha internet, né, Josué? Isso lá em 1900 bolinha, mas assim, é o que eu tô falando, é a referência. A gente precisa de uma referência. E outra, quando você entra no seu carro, ou você vai no Uber, e aí ele fala assim, pra onde você quer ir? Aí eu vou colocar no Waze, né? Eu coloquei no Waze para vir para cá hoje. Eu tive que colocar um destino. Uhum. E os caminhos, eles vão acontecendo para quê? Para que eu chegue nesse destino. Sim. Agora, se você não tem referência de para onde você quer ir, o que, que você quer da vida, o que, que você quer na sua empresa, né? Financeiramente falando, quanto que eu gostaria de ter de reserva financeira? O que, que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Se você não tem nem isso como base, o carro pode ir para qualquer lugar, concorda? Sim. Se eu não colocar um destino naquele Waze, o carro pode ir para o Rio, pode ir para Minas, para qualquer lugar. E aí a gente não entende porque a gente está nos lugares e a gente não está legal. Porque a gente não definiu para onde quer ir. A gente foi indo, né? Indo. Deixa a vida A me gente vai levar. administrando, né? E uma coisa muito forte que eu falei, inclusive, numa live esses dias, é o seguinte: as escolhas que te trouxeram até aqui foram realmente suas escolhas? Ou foram escolhas que você teve que tomar? E hoje você só administra essas escolhas. E como que eu rompo com isso hoje? Você pensa, primeira coisa, a gente precisa entender que nós temos poder de escolha. Disseram para nós que a gente não tinha. Quem disse? Uhum. N pessoas. Nós crescemos muitas vezes em famílias de condições financeiras não tão boas.
em que a gente ouvia que ganhar dinheiro é muito difícil, que bom mesmo era trabalhar, ganhar um salário, se aposentar e ficar Serviço quieto. público. Serviço público. E assim, nada de errado com isso. A questão é, não tem nada de errado com isso desde que você tenha escolhido isso. Porque muitas vezes escolheram para nós. Eu, por exemplo, quando eu tinha os meus 15, 16 anos, eu queria ser professora de educação física. Só que na época eu queria dar uma condição melhor para minha família. Olha que loucura, eu tinha 15 anos. E eu falava, não, eu preciso estudar algo que me traga um retorno financeiro maior. E eu fui para engenharia. Foi uma escolha que eu fiz? Foi uma escolha que eu precisei fazer. Mas talvez não a que eu queria fazer. Então a gente precisa parar e pensar um pouquinho, pô, o que me trouxe até aqui realmente foram as escolhas que eu quis fazer ou que eu precisei fazer? E muitas vezes na vida a gente vai precisar fazer escolhas. Nem sempre a gente vai fazer tudo o que quer. Mas para pensar. Qual que é o cenário de vida que eu quero construir? Qual que é o próximo passo? Daqui a um ano. Do que você quer se orgulhar? Muitas vezes a gente não para, porque na correria, a última coisa que a gente vai pensar é no que a gente quer. Porque a gente tá ali, ó, girando os pratinhos para eles não caírem. E no final, tá, eu corri, mas eu corri para onde? Onde eu quis chegar. Então eu acho que é isso, sabe? Se perguntar às vezes, se dá o luxo, entre aspas, de falar, pô, o que eu realmente quero? Eu realmente quero isso ou é uma escolha que eu fiz baseado no que esperam de mim? E é frustrante você chegar no fim da vida e ter vivido baseado nas escolhas que fizeram para você. Sim. Então, eu acredito que fazer essa reflexão é uma coisa muito importante. Então, mas você acha que a pessoa fazendo essa reflexão hoje, amanhã, não amanhã, né? Mas assim, Sim. amanhã ela já consegue sair do estado que ela se encontra? Ela consegue ter mais consciência das escolhas. Porque, por exemplo, se eu escolho emagrecer, certo? Vou dar um exemplo muito que acho que a grande maioria das pessoas já passou por isso. Quero emagrecer 10 quilos. Ok, eu não vou emagrecer amanhã, Não. nem daqui a uma semana. Mas eu sei que amanhã eu não vou mais comer aquele chocolate do jeito que eu comia. Eu não vou comer a mesma quantidade. Eu vou fazer uma atividade física. Eu vou procurar um profissional. Primeiro eu tive o quê? Um objetivo. Sim. E depois eu tracei o que eu tenho que fazer para chegar lá. Entende? Então, assim, sim, amanhã eu vou ter uma consciência diferente de que aqueles velhos hábitos não vão me levar no objetivo que eu quero. Entendi. E isso serve para tudo, para carreira. Isso serve para uma carreira digital, né? Quem quer fazer um marketing digital. Por exemplo, eu tenho vergonha de aparecer no Instagram, mas eu quero vender um curso, um exemplo. Tá, mas você vai vender continuando fazendo as mesmas coisas ou você tem que mudar alguma coisa? Sim, primeiro colocar a cara. Entende? Porque eu não vou comprar o curso de alguém que você nunca viu. Entende? Então, primeiro, traçar um objetivo para entender as estratégias que você tem que traçar para chegar lá. É simples? É. É fácil? Não. Porque se fosse fácil, a grande maioria das pessoas conseguiria tudo que querem. Porque mudar hábitos faz com que a gente mude coisas que a gente não pensava. Nós vivemos no piloto automático o tempo todo. Você sabia que 95% das suas escolhas são inconscientes, Josué? Sim. Pensa que você tem 30 mil pensamentos por dia. E desses 30 mil pensamentos que levam a alguma decisão, 95% deles você não pensou para ter. Foi automático. Somos máquinas. Literalmente. E falando, você falou do digital, como que essa coisa do digital hoje está influindo na autoliderança das pessoas? Porque o digital é uma coisa que ele está cada vez mais comum, né? E essa coisa do digital, eu não preciso de alguém, eu não preciso de um chefe, eu não preciso de nada. Eu preciso da minha figura. Sim. E aí você tem que ter um processo de autoliderança que eu acho que esse processo é mais difícil do que você liderar o outro. Porque liderar o outro acaba se tornando fácil. Porque você sabe que você tem que fazer algumas coisas que vai despertar algo em alguém. Agora, como você faz para você ter autodisciplina, por exemplo? Essa é uma questão que, por exemplo, dependendo de alguns perfis, tá? Existem 4 perfis nas pessoas. Desde que a gente nasce,
nós escolhemos um desses 4 perfis. Vamos ver qual que é o seu, José. Existe um perfil de dominância. Esse perfil é um perfil focado em objetivos, em metas. É uma pessoa direta e reta. Vai direto ao assunto, vai direto ao ponto, não enrola, faz e muitas vezes faz sem pensar. Essa pessoa, por exemplo, ela tem um objetivo e ela é movida por objetivos, só que ela tem dificuldade de planejamento. Porque ela quer fazer, ela não quer sentar e pensar. Uhum. Ok? Existe um segundo tipo de pessoa que é a pessoa influente, tá? Imagina que esse dominante que eu acabei de falar, vamos ilustrar assim, é a pessoa que entra no elevador e ela fica apertando o botão para fechar logo a porta, que ela tá com pressa. Esse é o dominante, tá? E o influente é a pessoa que entra no elevador conversando com você, nunca te viu na vida e quer puxar assunto. Então ele fala, e o dominante está assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Nunca vi na vida e tá puxando assunto comigo. E o influente ali conversando, e ele pensa assim, nossa, mas que pessoa mal-humorada, eu sendo simpático com ele, e ele não tá me respondendo. Sim. São 2 tipos até agora. O influente e o dominante são pessoas muito enérgicas. Elas querem fazer, elas querem ação, só que elas não têm muita paciência para se organizar, e aí que elas se pegam nos processos. Tá? Existe um terceiro tipo de pessoa, que é o estável. O estável é aquela pessoa que vai entrar bem devagarinho no elevador, enquanto o dominante está com pressa, o influente está conversando. Essa pessoa está entrando bem devagar. E é aquela pessoa que põe a mãozinha assim para ver se está vindo alguém. Ela quer ajudar. É uma pessoa mais devagar, mais lenta, que fala baixo. Entende? Uhum. Já é um outro tipo de comportamento. E existe um quarto comportamento que é o conforme, que é o cara que está olhando aquela bagunça de fora do elevador. E aí ele vê a plaquinha assim, capacidade máxima 6 pessoas. Acho que eu vou no outro. Ele está calculando. Todos nós temos um pouquinho de cada desses perfis. A questão é, dependendo do perfil que você tem maior ou menor facilidade de se autoliderar, tá? Os perfis mais, vamos dizer assim, o conforme e o estável, que são perfis mais devagar, o perfil que ele é mais, vamos dizer assim, voltado à questão racional, eles conseguem pensar nos processos. Uhum. Porém, eles têm dificuldade em quê? Na comunicação. Os outros têm grande facilidade na comunicação, mas têm dificuldades com processos. Isso faz a gente entender que nós precisamos de ajuda, independente daquilo que a gente vai fazer. Então, eu, por exemplo, sou altamente influente, eu sou a que conversa com todo mundo. Mas na hora de parar para ver os processos, eu preciso de uma pessoa que, pelo menos, me dê uma direção. Porque, para mim, isso é muito chato. Uhum. Então, a autoliderança, ela começa a partir do momento que você se conhece. Peraí, como que eu gosto de trabalhar? Quais são as minhas competências? Quais são as minhas facilidades? E quais são as minhas dificuldades aqui? Ah, Raquel, eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas na hora de chegar na câmera, eu conheço muita gente assim. Nossa, eu amo conversar, mas na hora que vem a câmera para mim, o que eu faço? E aí significa que é uma competência que você ainda não tem, mas se você tem essa meta e precisa dessa competência, você vai desenvolver essa competência. Mas lembra, tudo começa com um objetivo. Uhum. Você falou para mim qual que é o objetivo. Né? Eu tenho um objetivo do digital. Como que é essa autoliderança? Primeiro, se conhecer. Josué, você precisa entender qual é o seu perfil comportamental, quais são as suas metas, quais são as suas travas. Uhum. Porque senão a gente fica, sabe, só no sonho. Sei. Naquela questão da ilusão. Eu respondendo a sua pergunta, eu fiz esse... Uma vez eu fui a um evento e aí a pessoa que estava falando lá na frente, ele deu uma ficha para todo mundo. Ele deu e não falou nada. Ele só deu. A pessoa precisa preencher, tal, não sei o que, foi dando. Aí deu 3 minutos. Ele, quem já preencheu? Levanta a mão. Aí, tipo, 15. Eu também levantei a mão. Aí ele falou, aí tinha um negócio de animais, tubarão, lobo, aí eu acho que o meu deu tubarão. Tá. Que aí ele falou alguma coisa de tubarão, aí depois ele falou, meu, essa galera é a galera da dominância, porque eles não conseguem pegar o papel e esperar vir a orientação. Eles já responderam. Aí ele foi explicando, aí esse é o dominante
que acho que era tubarão. Ele quer apertar o botão do elevador para fechar logo a porta. Aí foi dando, eu falei, nossa, gente, eu sou isso. Muito eu. Você já chegou, fez, nem leu direito. É, porque assim, ele deu o papel, eu pensei, mas ele quer que responde. Missão dada, missão cumprida. E é cansativo ficar com o papel ali, lendo, O daquele, papel te olhando, né? daquele desespero, meu. Não vou escrever nada. Mas provavelmente os outros perfis, né? Por exemplo, a estabilidade e a conformidade, eles primeiro leram tudo. Sabe aquela pessoa, a professora fala assim, vamos ler a prova antes de responder as questões. Dava um Eles são desespero essas. isso. Você provavelmente é a pessoa que já quer responder logo. Eu já pegava a prova, eu já lia de uma vez. Fazia assim, deu a prova. Ai, deixa eu fazer logo. Bom, dava uma olhada por cima, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei. Eu vou começar por essa aqui, que aí eu puxo para essa, vem essa e fecho aqui. Aí aqui, que é múltiplo chute, Sim. beleza. Como aqui eu sei que eu vou lembrar muita coisa escrevendo, a hora que eu for fazer o múltiplo chute já vai estar bem mais fácil. E vai embora. Porque você já está pensando no processo, na metodologia e terminar logo. Exato, porque é cansativo. Você imagina, tá, quem descobriu o Brasil? Eu sei. Sim. Por que a América se chama América? Eu sei. Por que eu vou ter que ler tudo isso aqui? Fica chato, né? O seu perfil ele precisa de desafio, José. Se ele não tiver um desafio, não faz sentido nenhum. Agora, outros perfis, eles precisam ir do começo, meio, fim. Porque é cansativo, cansativo. isso. Mas eu acho que você pode fazer o começo, meio e fim no meio do processo, sabe? Você tá dirigindo o carro e tá trocando pneu ao mesmo tempo, e tá trocando o motor, e aí você... vou trocar de carro, inclusive. Aí você Mas já é uma capacidade dinâmica que você tem, entende? Tem pessoas que não conseguem. Eles acham isso que você faz uma loucura. Como assim? O cara começa o livro do fim, né? Nossa! O livro não, mas o jornal, sim. Pois é. Você vai lá ver o que é mais interessante. Eu pego o jornal, eu nunca vou aqui. É chato, jornal e revista. Eu já vou no final e começo. Dominante total. Não precisa nem fazer o teste. Entende? Mas eu não sabia que funciona, que era dominante. Mas assim, eu sempre peguei o jornal do final para frente, revista do final para frente. Porque para você é chato seguir uma, vamos dizer assim, uma sequência pré-estabelecida. Não que você não siga regras, mas que se você puder escolher, você é o cara que olha para o seriado e fala assim, peraí, deixa eu ver quantos capítulos tem. Sim. Você faz isso, não faz? Faço. E quanto dura cada capítulo. Ou e seja, leio a sinopse também. Se vale a pena eu perder o meu tempo, perder o tempo entre aspas. Eu falo porque eu conheço de perto. E eu já quero saber o que vai acontecer no final. Isso. Não tem problema você me contar o final do filme, mas eu já quero saber para ir criando as cenas, o que vai acontecer. Já se precaver. É porque é chato esperar até o final para saber o Entende? final. Olha aí o perfil. Dominância. Você com certeza aperta a portinha para fechar o elevador logo. Entendeu? Então, assim, você sabendo disso, você entende que, por exemplo, algumas tarefas que precisam de detalhe, para você vai ser muito chato. Sim. Mas, se você não tiver alguém para fazer, você vai ter que gastar uma energia para se dedicar àquilo. Eu faço, mas é chato, né? É chato, entende? Eu sei, eu não gosto também. Eu sou influente, eu sou do movimento, de falar, minha mão tá sempre movendo, porque eu gosto do movimento. Só que tem atividades que eu preciso parar para me planejar. Para mim, isso é chato. Para outros perfis, isso é maravilhoso. Entende? Então, ter pessoas também com perfis diferentes do nosso, com competências diferentes no mesmo departamento, numa mesma empresa, ou na equipe, cara, isso é primordial. Sim, mas só que muita gente não entende isso. Acho que a gente é louco. Sim. Que a gente tem um probleminha. Porque, de repente, você tá aqui conversando comigo, mas você já tá pensando no jantar que você vai ter daqui a pouco. Sim. E você já tá pensando lá, e você chega no jantar, você já tá pensando nas outras coisas de amanhã, não sei o que preciso fazer. São mentes dinâmicas. E aí você vai trabalhando com essas pessoas, a pessoa tá ali, olha, eu preciso ir por fases. Aí você, gente, eu vou ficar 1 hora nessa fila. Se eu puder adiantar o outro lado... passar, né? Exato. Eu vou lá, eu tô lá e aqui. O que sair primeiro eu resolvo, aí resolvi aqui, corro pra lá. Sim. E aí quando eu estiver lá que eu resolvi lá, eu já tô lá esperando, resolvendo outra coisa no telefone. Mas para essas pessoas isso é uma loucura, tá?
Porque para elas, o correto é 1, 2, 3, 4, 5. É que você Entende? perde muito. Eu acho que você perde muito tempo Aham, com isso aham. e fica desgastante, porque você fica Sim. parado aqui olhando, meu Sim, o Deus. mundo girando e você olhando, né? Mas são perfis. Eles existem, as pessoas não escolhem esses perfis, elas já nascem, tá? Existe uma pesquisa, desde 1928 foi lançado um estudo sobre isso, pelo um psicólogo que se chama William Marston. William Marston era economista, filósofo, psicólogo, antropólogo, o Nossa, ele cara era era tudo. incrível. Ele era incrível, tanto é que ele foi o criador do personagem da Mulher Maravilha. Esse cara foi quem gerou esse estudo dos perfis que eu tô te falando. Então, Uhum. assim, ele fez uma análise muito grande para chegar a essa conclusão. E esse estudo ele é aplicado em empresas, em processo de mentoria, eu aplico isso, né? Então, quem quiser fazer, por exemplo, perfil comportamental, eu aplico. Porque descobrir isso é um ouro que você não tem noção do alívio que dá você se conhecer. Tipo assim, uau, Raquel, eu sou assim mesmo. Mas só que se você fala isso para as pessoas, eu tenho um perfil dominante, ou eu tenho um perfil influente, a galera já fica reticente contigo. Ele se acha dominante, ele se acha. Eu tô mentindo? Não, mas é verdade. Existem as pessoas que vai ter vamos dizer assim, nossa, fulano de tal se acha então tubarão, né? Que você falou tubarão. Sim. Mas existem outras competências tão importantes quanto a nossa, por exemplo, né? Como a organização, a concentração, o poder de ouvir. O perfil dominante, o influente, eles têm uma dificuldade imensa de ouvir. Sim. Enquanto os outros, eles ouvem. Sabe aquela pessoa que você conversa, ela fica assim, aham, entendi, ok. Mas não é cansativo? É cansativo. Tudo que vamos dizer assim, ó, tudo que é diferente de nós deixa a gente cansado. Então, por exemplo, conviver com pessoas muito diferentes de nós faz com que a gente gaste muita energia para se adaptar. Não tem aquela questão, os opostos se atraem. Uhum. Mentira. Os opostos, eles podem se atrair, mas se eles são muito opostos, vai ficar insuportável. É um relacionamento insuportável. A gente gosta de estar perto de pessoas que se parecem com a gente. Eu pode ver Sim. que seus melhores amigos provavelmente têm um perfil muito parecido com o seu. Ideias parecidas, porque a gente gosta de estar perto de pessoas parecidas. Sabe quem era assim? Era minha mãe, ela era assim também. Aham. Super. E era engraçado, às vezes a gente tava na Rebouças, ela chegava lá em cima. Você vai conseguir passar todos os faróis verdes? Então, isso aí já vem no DNA, né, Josué? Eu falava, mãe, calma, a gente acabou de entrar lá mesmo. Mas dá tempo, não Dá pode tempo. parar. Não pode perder Não tempo. vacila. Aí chegava lá embaixo, ela, graças a Deus. Então, você teve um intensivão aí. Porque aí você vai calculando a velocidade, o tempo de um Sim. farol pro outro. Aham. Eu sou assim também. Eu sou super Mas não é que você dinâmica. quer ser assim, é que assim, simplesmente acontece. Sim, você já nasceu assim, tá? Esse perfil é seu. Todos nós temos um perfil de nascença. Tá? Isso é científico, Uhum. tá? Isso é muito legal mesmo. Então, assim, autoliderança, se conheça, entenda o que você é capaz, o que você não é capaz. Porque tão importante quanto saber o que a gente sabe fazer e pode fazer, é saber o que a gente não sabe. Porque enquanto eu não sei disso, eu não vou me desenvolver. E se eu não vou me desenvolver, eu não tenho resultado diferente. Basicamente, é essa a matemática, é uma matemática. Por isso Sim, que eu falo da engenharia. Existe uma lógica nas questões humanas também. Muitos acham que não, mas existe. sim, total. Entende? As pessoas são muito parecidas. O que muda entre Josué e Raquel? A minha história e a sua história. As nossas histórias fazem nós sermos quem somos. E o que que o pessoal que tá do outro lado da tela, depois que ele descobriu o perfil dele, como é que ele vai lidar com essa informação? Ele vai começar a entender assim, ó. Onde eu quero chegar? Lembra que eu falei da importância do objetivo? Onde eu quero chegar? Bom, eu quero chegar, sei lá, numa posição na empresa tal. Para essa posição eu quero estar ganhando tanto, porque ganhando tanto eu vou ter uma vida assim, assim, assado. Que eu falo que é o cenário de vida. A gente precisa desenhar um cenário na nossa vida. Porque senão não faz sentido, Josué. Não. Entende? Não faz sentido. Tanto faz, concorda? O que a gente faz, o que não faz, se a gente não tem objetivo, tanto faz. Sabendo dessa meta que eu tenho, qual é o meu perfil comportamental? É um perfil
que ele combina com esse objetivo ou é um perfil que precisa adequar capacidades para chegar nesse objetivo? Pensa, eu sou engenheira. Eu trabalhei 12 anos na engenharia, ou seja, uma tarefa altamente de concentração. E eu sou uma pessoa de falar, de conversar. O que eu precisei fazer? Controlar. Sim. Porque essa coisa, as pessoas que me aceitam do jeito que eu sou. Desculpa, você está em outro planeta. Sim. Aqui, dependendo do local onde você está, sim, você tem que se adequar. E se adequar com a capacidade que você precisa para aquela função. Sim. Então, o que eu precisei fazer? Ser uma pessoa mais contida, mais concentrada, mais focada, porque aquilo fazia com que eu me aproximasse do meu objetivo profissional. É porque eu amava? Não necessariamente. Mas eu gostava muito do objetivo que eu tinha. Então, sabendo o seu perfil, você vai entender o que você tem que adequar para você chegar na meta que você tem. Seja comportamental, seja atitudes, hábitos. Isso é muito importante. Senão a gente vai ficar na mesma, na rodinha de rato e não vai sair do lugar. E não prospera, não, né? Não, vai ficar na mesma. E me fala uma coisa, você esteve em Harvard, como que foi estar lá? O que você aprendeu naquela escola? Como que era a coisa? Todo mundo quer estar em Harvard, pensa, né? ninguém acreditaria. Se nessa época aí que eu falo dos meus 15 anos, foi muito decisivo para mim os 15 anos, eu falasse assim, eu vou estudar em Harvard, iam rir da minha cara. Porque, como eu falei, eu estudei sempre escolas estaduais. E pisar em Harvard, primeiro, eu acho que só de você pisar lá, naquele campus, você já se torna outra pessoa. Porque é uma faculdade de 1630, pensa. Cara, são 400 anos De história pura. de história. Então é um lugar, simbolicamente falando em questão mundial, que já tem uma carga de energia muito boa. Né? Pô, que legal, é uma conquista daqui. E eu cheguei lá para fazer um curso sobre técnicas de negociação. E era um curso, Josué, só com mulheres. Então você imagina um grupo de mulheres para negociar umas com as outras, tá? O que eu mais aprendi no primeiro dia? No primeiro dia, eu fiz cursos com grandes donas de empresas, com CEO de empresas multinacionais, de energia, de telefonia, tudo que você imaginar. Eram cargos importantíssimos ali. Pessoas em posições realmente de destaque no Brasil. E eu ali, né, me sentindo ali no nível das pessoas. E aí, cara, na hora que você vai negociar, o que eu aprendi? A primeira coisa. Muitas vezes a gente prefere perder para não deixar o outro ganhar. Cara, nas dinâmicas, você começa a entender como a emoção atrapalha os negócios. Sim. No sentido de, se você não controla as suas emoções, você pode ser o PhD no que você for. Você não vai ter sucesso. Sim. E ali, eu comecei a aprender que, primeiro, muitas vezes a gente perde para não deixar o outro ganhar, sendo que os dois podem ganhar juntos. Isso aconteceu na prática. A gente fez dinâmicas e muitas vezes um grupo preferiu perder para não deixar o outro grupo ganhar, sendo que se o outro grupo ganhasse, ele também ganharia. Então, será que a gente está fazendo isso na vida? A gente muitas vezes pode colaborar com o outro, mas para não dar braço a torcer que o outro está vencendo, eu prefiro perder uma oportunidade que te ajudar. Isso não é legal. Não vai te levar a lugar nenhum, tá? Segunda coisa, as emoções ditam a sua reação, certo? Porque você conhece uma pessoa, Josué, não porque ela faz, pelo que ela faz, mas como ela reage. Já viu algumas pessoas perderem o controle completamente de uma situação? Um trânsito. Ali a gente conhece a nossa inteligência emocional. Na reação. Então eu aprendi que não adianta você ser formado em Harvard e analfabeto em pessoas. Você precisa entender de comportamento humano. E foi ali que eu vi na prática como as emoções podem ganhar um contrato milionário ou como elas podem arruinar uma empresa. Entendi. E isso a gente aprendeu na prática. Então, assim, qual que é o meu conselho? Conheça muito sobre comportamento humano.
Porque tudo é para pessoas. Sim. Esse podcast é para alguém do outro lado. Não é para Raquel, não é para o Josué. Também é. Mas a gente está conversando aqui em prol de outras pessoas ouvirem. Sim. E o que essas pessoas querem ouvir? O que é importante? O que é interessante para elas? Tudo é para pessoas. Sim. Então, quanto mais eu conhecer sobre comportamento humano, e isso eu aprendi em Harvard, assim, foi a cerejinha do bolo da minha formação. Maiores chances de sucesso a gente tem na vida. Porque é com pessoas, é para pessoas, sempre. Não tem outras, não tem outro caminho, gente. É sobre pessoas. E é legal você participar do crescimento de alguém também, né? Sim, totalmente. Eu acredito que a gente está aqui para isso. É porque tem gente que pensa assim, sei lá, a gente trabalha numa mesma empresa. Por que eu vou deixar a Raquel aparecer se eu sou o chefe dela? Se eu posso mandar ela embora? Mas infelizmente acontece, né? Sendo que a empresa não sou só eu o chefe, né? Sim, mas eu acho que isso é tão burro É das egóico, pessoas. né? Sim, porque eu acho que é melhor você lembrar de mim amanhã. Poxa, cresci, andei, evoluí, mas o Josué me deu uma oportunidade. O Josué foi legal, me apoiou, me estendeu a mão, do que você não ter nenhuma lembrança a meu respeito. Ter uma lembrança ruim, você vai ter. Porque, ó, ele me bloqueou. Agora, imagina que a gente passou aqui e amanhã você simplesmente me esqueceu. Aham. Você entende como isso deve ser frustrante? Sim. Quer dizer, eu pelo menos Eu acho acho. que o mundo dá tantas voltas, né, Josué? Eu acho que assim, da mesma forma que eu posso trabalhar com você hoje, amanhã alguém pode precisar de uma indicação em que você seria a pessoa ideal. Exato. Mas como você me fez sentir? Porque nós valorizamos muito o outro pela maneira como ele nos faz sentir. Sim. Entende? O ser humano, nós somos animais sociais. Nós precisamos nos relacionar. Sim. E nessa relação, o que a gente prioriza? Como a gente se sente ali? Sim. E isso no trabalho, em casa, no relacionamento conjugal. Como eu me sinto com aquela pessoa? Sabe aquelas pessoas que você fala com 5 minutos com ela, mas você se sente tão bem, você fala, uau, que pessoa incrível. Sim. Porque de alguma forma ela te fez se sentir bem. E não é que a gente tem que estar agradando todo mundo o tempo todo. Mas eu acredito que o respeito, sabe, principalmente vindo da liderança, ele tem que ser algo assim primordial. Para mim, a primeira competência que o líder tem que ter é o respeito pelos seus subordinados. Sim. Sabe? Inclusive, eu vou te dar um livro. Opa. Um dos livros que eu trouxe para você é um livro que eu fui coautora que se chama Manual do Executive Coaching. E aqui eu falo da importância sobre as competências no ambiente corporativo. Depois eu assino para você. Mas fala justamente sobre isso, sobre a importância das competências no ambiente corporativo. E o modelo de competência de um líder, para mim, a primeira coisa tem que ser saber lidar com pessoas. Se um líder não sabe lidar com pessoas, ele não serve para ser um líder. Inclusive, eu abri aqui na página que você falou sobre isso. Entende? Então, acredito Competências que... no ambiente corporativo. Uhum. Exato. É que eu tô começando a ver por trás. Já fui para a última para ver quantas páginas tem. Esse é um outro livro que se chama Comunicação Assertiva. Eu também fui coautora dele. Que legal. E aqui eu falo um pouquinho da importância sobre a comunicação não verbal. Ou seja, aquilo que a gente não fala com a boca, mas a gente fala com o corpo, com as expressões, com a postura. Então, um presente para você. Aqui eu trago inclusive um estudo de Harvard falando sobre a tríade do estado emocional. Eu dou bastante aula sobre isso também. Legal. Espero que você aproveite a leitura, Josué. Vou ler todos. Eu gosto de leituras. Sim. E leituras, eu gosto muito de ler coisas que me engrandecem mesmo. Acho que toda leitura, de certa forma, acrescenta pra gente. Sim, mas acrescenta. a leitura que traz para nós ferramentas práticas pro dia a dia para aplicar, eu gosto bastante. E é legal. E eu gosto do livro, eu fico triste quando vai chegando na metade. Gente. Tem gente que não lê o livro até o final por causa disso, sabia? Pra sensação de acabar. Eu não gosto da sensação de eu acabar. fico com essa sensação, mas eu vou até o final. Uhum. Antes eu leio o sumário. Deixa eu ver aqui qual que é o mais importante, né? De começar, igual a prova que você falou, né, Josué? Sim.
Eu vou deixar aqui, senão eu já pensei agora. Mas eu queria Prazer. uma, Depois eu vou um assinar. autógrafo. Um Aham, autógrafo. com certeza. Que legal. Obrigado, Raquel. Deixa eu te falar outra coisa para finalizar. Que conselho você daria para as pessoas que estão começando uma vida no digital, que estão começando a empreender, que estão, de certa forma, num atraso financeiro, de repente conjugal, tá uma salada a vida do cara, fim do poço. Se bem que eu acho que o fim do poço também é bom, né? Também, tudo ensina. Porque ali a pessoa vai aprender os erros, o que fez, para onde vai. Mas enfim, o que você tem a dizer para esse Eu povo? gosto muito de um artigo que eu li que a pessoa fala assim: se você chegou no fundo do poço, pega um pouquinho de lama, põe no rosto, faz uma skincare, toma água, pega impulso e volta. Porque o fundo do poço ele serve para a gente aprender. Se a gente está ali é porque a gente tem que aprender alguma coisa. Porque dentro de todo problema existe uma solução equivalente. Napoleão Hill fala que dentro de todo problema existe uma solução equivalente. Ou seja, a gente tem que estar atento. O que isso aqui quer me ensinar? Qual que é o ensinamento de estar aqui? Para quem está perdido no digital, você perguntou. Eu bati muita cabeça no começo do digital, Josué. Por quê? Como eu sabia muitas coisas, de vários assuntos, de várias áreas, eu queria falar sobre tudo. Uhum. E quem fala sobre tudo não fala com ninguém. Porque a gente se torna um clínico geral. Sim. E clínico geral, né, a grosso modo, tô falando aqui um exemplo digital, tá, gente? Não que clínicos gerais não sejam importantes, deixa eu deixar bem claro, mas em um ambiente digital, qual que é o pulo do gato? É você ser especialista em algo. Então, escolher com quem você vai falar, ou seja, o famoso nicho, né? Quem que é seu nicho? Quem são as pessoas? Qual é o tipo de problema que você resolve? Qual que é o público que vai te ouvir? Por quê? Você vai voltar a sua direção para essa galera. Porque senão você fica falando com todo mundo. Eu posso falar de qualquer assunto sobre empresa, engenharia. Eu não posso falar sobre tudo isso. Porque eu não vou falar com o meu público. Entende? Então, o Sim. meu público são mulheres que têm um problema X, Y, Z, e elas têm uma necessidade. O que eu vou falar na minha mídia? Sobre isso. Por mais que Entendi. a tentação seja muito grande de você falar de outras coisas. Mas o ideal é você ter, por exemplo, primeiro um público, entender qual é o problema que você resolve, que só você resolve de uma maneira única, e como que você pode levar isso para o seu público. Então, eu acho que você tem que definir isso aí. Porque sem isso você fica perdido, sabe? Entendi. Se a gente fala de papagaio, periquito, cachorro, tudo. Um E aí, zoológico, né? Uma salada. entende? Você não é visto como especialista em nada. Então, foca num mercado e vai nele. Óbvio, fazendo os testes, entendendo se está dando resultado ou não. Mas tem o foco, senão a gente fica perdido. As possibilidades são tantas que a tentação de falar sobre outras coisas é muito grande. Ah, imagino. Então, foco é muito importante para quem está Entendi. começando. Que bom. E você queria dar uma palavra final para a galera? Deixar seu contato, telefone, Sim, sim, sim. Insta? Bom, se vocês puderem me seguir lá no @Raquel Barberino no Instagram, eu tenho conteúdos diários para vocês, em que eu trago justamente questões que eu trouxe aqui de autodesenvolvimento, autoliderança, autoconhecimento. E o conselho que eu dou é tenha um objetivo claro, tenha uma meta, crie uma imagem do futuro que você quer criar. Porque enquanto você não tem uma referência, qualquer caminho serve. Então, tenha uma referência, tenha uma imagem e trabalhe-se para que você chegue lá. Eu acredito que não exista nada que não seja possível. Né? Eu tenho muito essa crença. Então, para quem teve uma história parecida com a minha e foi a lugares que eu fui, entende que se a gente desejar, se a gente se capacitar, se a gente se organizar, vai acontecer. É uma questão de tempo. Que bom. E agradeço a você pela oportunidade de estar aqui. Foi muito bom. Obrigada pela oportunidade. Eu que E fico grato estou à por você disposição. ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, batendo esse super papo, ter me trazido 2 livros. É um prazer. Então tá jóia. Obrigado, Raquel. Obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente. Sigam ela nas redes e conversem com ela também por lá. Beijos a todos. Tchau, tchau.